Bom dia, meu povo do primeiro ano, tudo bem? Galerinha, a nossa aula de hoje é sobre replicação do DNA. Aula passada nós estudamos ácidos nucleicos e nós vimos que os ácidos nucleicos são dois, o DNA e o RNA. Nessa aula nós vamos entender como que ocorre a formação de novas moléculas de DNA, beleza? A primeira característica do processo de replicação, que é o processo que irá produzir novas moléculas de DNA, é que a replicação da molécula de DNA sempre vai ser semi-conservativa, ou seja, a molécula de DNA formada sempre terá uma fita originada da molécula molde e a outra fita será a fita recém sintetizada. Então, sempre 50% será uma fita nova e a outra fita, que é o restante dos 50% da molécula de DNA, será oriunda da molécula molde, beleza? A replicação do DNA ocorre em 3 etapas. Eu tenho primeiro o desenrolamento, depois a síntese da fita contínua e em terceiro a síntese da fita descontínua. Mas antes da gente estudar essas etapas, presta atenção aqui, ó. Lembra que eu falei que o DNA ele é formado por 2 fitas e ele vai ser formado por subunidades menores denominados nucleotídeos. E cada nucleotídeo ele vai ser composto por um grupo fosfato, um açúcar com 5 carbonos que eu dou o nome de pentose e por bases nitrogenadas. Só que uma outra característica da fita de DNA é que as fitas de DNA elas são fitas antiparalelas. Presta atenção aqui, ó. Professora, como que eu sei o sentido da minha fita? Lembra que a aula passada eu ensinei a vocês a enumerar os carbonos da pentose? O carbono 1 sempre vai ser aquele carbono que estará ligado à minha base nitrogenada. Então presta atenção. Eu tenho aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o carbono disponível para ligar com o grupo fosfato aqui? O carbono 5. Então, qual que é o sentido dessa fita? 5 linhas. Olha agora aqui o último nucleotídeo. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que o carbono 5 ele já está ligado com o fosfato. Então, qual que é o carbono que estará disponível para ligar com um outro grupo fosfato aqui do próximo nucleotídeo? O carbono 3. Ó, 1, 2, 3. Então, eu sei que o sentido dessa fita é 5 linhas, 3 linhas, beleza? Vamos ver da próxima fita? Presta atenção aqui, ó. Olha esse primeiro nucleotídeo. Vamos contar os números do carbono. Carbono 1 é aquele ligado à base nitrogenada. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que o carbono 5 ele já está ligado com o grupo fosfato. Qual que é o próximo carbono que pode se ligar ao grupo fosfato aqui? O carbono número 3. Então, qual que é o sentido dessa fita? 3 linhas, beleza? E agora olha o último nucleotídeo. Conta comigo os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o carbono que está ligado ao fosfato? O carbono número 5. Então, qual que é o sentido dessa fita? 3 linhas, 5 linhas. Por isso que nós falamos que as fitas são antiparalelas. A fita número 1, qual que é o sentido dela? 5 linhas, 3 linhas. E a fita número 2, qual que é o sentido dela? 3 linhas, 5 linhas. Sabendo disso, agora nós podemos começar a entender o processo de replicação. Para iniciar o processo de replicação, entrará e agirá na molécula de DNA uma enzima denominada helicase. Essa enzima helicase, ela vai ser responsável por romper as pontes de hidrogênio. Lembra lá que as pontes de hidrogênio, elas ligam as bases nitrogenadas, permitindo a ligação entre as 2 fitas de DNA? Então, essa enzima helicase, ela vem e rompe as pontes de hidrogênio. Se ela rompe as pontes de hidrogênio, ela começa a separar as 2 fitas. Tudo bem? Logo após isso, vem uma enzima chamada topisomerase. A enzima topisomerase, ela vai ser responsável por impedir com que ocorra a torção entre as fitas de DNA.
permitindo a formação dessa grande bolha, que nós damos o nome de bolha de replicação, beleza? E depois disso vem as enzimas SSBs. Olha que bonitinha elas aqui, ó. Enzimas SSBs. Essas enzimas SSBs, elas vão impedir com que ocorra o colabamento, ou seja, a união e o restabelecimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Ou seja, essas enzimas SSBs vai permitir com que as fitas se mantenham sempre o quê? Separadas durante o processo de replicação. Galera, presta atenção. O processo de replicação e a formação dessa bolha de replicação não ocorre de uma vez em toda a molécula de DNA. Ela sempre vai acontecer por etapas, beleza? Depois que ocorreu, nós já sabemos o que ocorre nessa primeira fase. Vamos agora para a segunda fase. A segunda fase é o processo de síntese da fita contínua. Nesse processo de síntese, de produção da fita contínua, entrará uma enzima, uma molécula denominada DNA polimerase. Essa DNA polimerase que vai ser responsável por formar a nova fita de DNA. E para que ocorra a formação da nova fita de DNA, essa DNA polimerase irá adicionar nucleotídeos. Só que presta atenção, a DNA polimerase, ela só age no sentido da fita 5 linhas, 3 linhas, ou seja, a DNA polimerase sempre vai adicionar nucleotídeos do sentido 5 para 3 da minha fita. Entendeu porque eu tinha explicado isso aqui para vocês? Então presta atenção, olha aqui, ó, a minha bolha de replicação. Qual que é o sentido dessa fita? 3 linhas, se aqui nessa extremidade é 3, nessa extremidade aqui vai ser o quê? 5 linhas. Se nessa extremidade é 5 linhas, nessa extremidade de cá vai ser 3 linhas. Qual que é o sentido da ação da DNA polimerase? 5 linhas, 3 linhas, beleza? Só que você não pode esquecer que as fitas têm que ser antiparalelas. Então, se essa fita é extremidade 3, a DNA polimerase vai começar a adicionar novos nucleotídeos nesse sentido da bolha de replicação, beleza? Nesse sentido aqui, ó, no sentido 3 linhas, 5 linhas, porque as fitas elas têm que ser antiparalelas, beleza? Aí você deve estar me perguntando, professora, mas como que a DNA polimerase sabe onde que ela deve iniciar a adição de nucleotídeos? Vai existir uma enzima chamada primase. Essa enzima primase ela é responsável por produzir um primer e esse primer vai sinalizar para a DNA polimerase o local onde ela tem que se fixar na fita de DNA para começar a síntese, ou seja, a produção, a adição de novos nucleotídeos. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um primer, a DNA polimerase veio, se fixou na minha fita de DNA no sentido 5 linhas, 3 linhas e agora ela vai começar a adicionar novos nucleotídeos. Presta atenção, qual que é a base nitrogenada que eu tenho aqui na minha fita de DNA? A adenina, lembra lá? Se aqui eu tenho adenina, a nova fita que será formada, qual que vai ser a base nitrogenada? Se aqui eu tenho adenina, a base nitrogenada a ser inserida vai ser a timina. Se aqui eu tenho citosina, a base nitrogenada a ser adicionada vai ser a guanina. Se aqui eu tenho guanina, qual que é a base nitrogenada que vai ser adicionada na fita nova? Citosina. Se aqui eu tenho timina, adenina. E se aqui eu tenho adenina, aqui eu vou ter timina. Beleza? Ok. Então aí nós fizemos a formação de uma das novas fitas de DNA. Agora olha aqui. Terceira etapa. Síntese da fita descontínua. Presta atenção nesse sentido da fita, dessa fita aqui, ó. Se aqui é 5 linhas, nessa outra extremidade dela aqui vai ser o quê, meu povo? 3 linhas. Só que presta atenção, a DNA polimerase, ela sempre vai adicionar nucleotídeos do sentido 5 para 3. A DNA polimerase pode começar a adicionar nucleotídeos nesse sentido? Ela não adiciona do 5 para 3? Só que as fitas elas não têm que ser antiparalelas?
Se aqui é 5, se a DNA polimerase começar a adicionar nucleotídeo aqui também, qual que vai ser essa extremidade da fita? 5. 5 linhas, elas vão ser antiparalelas? Não. Então, nessa fita de baixo, a gente fala que vai iniciar o processo de formação da fita descontínua. E aí, a DNA polimerase sempre vai adicionar os nucleotídeos do sentido 5 linhas para o sentido 3 linhas, constituindo a nova fita. Só que qual que é o problema? Ela sempre vai ter que adicionar diversos primers, porque ela está no sentido antiparalelo da minha fita, beleza? E aí vão ser formados vários fragmentos, ou seja, vários fragmentos da minha nova fita de DNA. Cada fragmento desse da nova fita de DNA, eu dou o nome de fragmentos de Okazaki. No final da terceira fase, quando já ocorreu toda a produção da terceira fita, essa fita ela não vai estar retilínea, ela vai estar fragmentada em pequenos pedaços. Com isso, vem a última enzima do processo, que é a enzima ligase. O nome dela já diz. Ela vai ligar esses fragmentos de Okazaki para formar a nova fita o quê? De DNA. Então, presta atenção. No processo de replicação, houve a formação de duas fitas. Essa primeira fita e essa outra fita que foi feita em fragmentos. Só que no final da sua formação, veio a enzima ligase e ligou, formando o quê? Constituindo, ao final do processo, uma fita de DNA contínua, do mesmo processo, retilínea, juntinhas. Tudo bem, meu povo? Processo de replicação. Dúvidas, questionamentos, estão no grupo, tudo bem? Beijos, continuem estudando. Tchau, tchau.